Isso mesmo. Já vai rodando? Que isso? Ele virou sozinho. Não, é porque você baixou a mão. Ele girou. Será que eu apertei alguma coisa Não, errada? aperta 2 vezes aqui que ele girou. Aí, ó. Isso aí, ó. Mas eu não apertei nada. É porque às vezes você gira a mão de um jeito assim, ele entende que você vai rodar e gira tudo. Vocês passam um pouquinho de aquele videozinho que vocês fazem no final lá? Passa esse por mim, Faz um mão. Não diferente. Acho da hora que ele lá. Mandou lá, Charles? Tô entrando aqui no Telegram. Poxa, não tem Telegram não? Quem tava conectado era você agora, hein? A Anne vai ser a filmmaker agora. Se eu conseguir ficar 20 minutos sem mexer, eu mereço um prêmio. Que eu mexo demais. E aí você já vai vendo na íntegra, né, Anne? E ó, tô estudando de camarote. Né? Olha lá. Virou de novo? Eu vi de novo. Hã? De novo. Ué, E eu não fiz nada. que estranho. Ele tá quebrando. Quebrando no sentido de falar. Ele faz a mão. Mandou lá, Charles? Mas eu não tava apertando botão nenhum, não. Mandou lá? Mandei. Salve, galera, bora chegando. Livezinho de leãozinho hoje. Só que essa live aqui a gente vai mostrar todas as texturas de pelo feita com RL, tá? Na última noite que a gente fez de leão, a gente fez a pelagem com a máquina de 9, né? Hoje a gente vai utilizar só RL. Estou usando aqui agora uma 3 RL. Fazendo alguns detalhezinhos de pelo aqui da barbicha do leão. E a gente vai fazer essa parte interna aqui do rosto dele, né? Pra mostrar como que eu faço essa parte interna aqui. Aqui eu vou trabalhando com a 3RL, fazendo aqueles triângulozinhos que eu falei para vocês, né? Como se fossem uns triângulos, para formar algumas mechinhas assim. Então, escurecendo mais nas pontas e soltando, deixando mais claro no final aqui, ó. Isso já vai dando aquela aparência de mecha, né? De sobreposição de pelo. Estou usando aqui esses pelinhos mais claros aqui, 50%. Estou usando uma 3RL diferente aqui, depois eu vou mostrar para vocês qual que é essa marca. Primeira vez que eu estou usando, ela é uma agulha específica para fazer
para fazer fine line. Aí eu tô experimentando aqui, peguei ela ontem na tribo do sol para fazer um teste. Pô, é bem legal, hein? Parece ter uma mobilidade bem da hora. É bem bacana, bem precisa. Então vai fazer bastante acabamento. Texturinha de pelo. Ó, eu vou fazendo só aqueles triângulos mesmo que eu mostrei para vocês. Já vai formando um aglomerado de pelos, né? Como se fosse uma sobreposição mesmo. Vou olhando na referência aqui as áreas que eu vou ter que deixar revelação de pele, né? Onde vou entrar com branco em alguns lugares depois. Ó. E sempre deixo esse triângulozinho que eu falei aqui, ó. Ele vai abrindo, né? Ele começa fino e vai caindo. Conforme vai descendo para a barbicha, ele vai abrindo. Isso também na juba. Ele começa fino e vai abrindo em direção ao final da juba, né? Já já vou trocar de agulha também. Essa agulha é boa, mas ela é bem precisa, então é bom fazer alguns acabamentos, algumas coisas. Vou abrir também agora uma agulha de uma bucha de 3, que eu também comecei a usar recentemente as agulhas buchinhas de 3, né? 3RS. Ela também dá para fazer uns acabamentos bacanas. Estou introduzindo ela em alguns trabalhos que eu estou fazendo agora também. Depois quem quiser experimentar. Aqui agora é ela, a buchinha de 3. Ó. Ela é um pouco mais aberta, então, ó. E é um pouco mais macia, né? Que uma 3RL. Você sente a maciez dela quando tá pegando na pele, ó. Então você consegue fazer uns acabamentos mais grossinhos e com um desfoquezinho no final do traço, né, do detalhe. Então é bem legal para fazer alguns detalhes. Eu geralmente eu já comecei leão de todos os jeitos que eu falei para vocês, né? Como eu estava querendo fazer essa live para vocês, então eu já comecei fazendo aqui no entorno aqui, fui fechando, né? E aí eu vou fazer toda a parte do rosto, depois eu volto acabando com a juba. Então, dá para começar, dá para fazer leão de todos os jeitos que vocês imaginam, né? Depende de vocês, da estratégia que vocês vão montar na cabeça para trabalhar. Aqui estou usando agora preto puro, né? Como eu disse, eu gosto de fazer algumas texturas com preto puro para durar mais, né? Ter mais durabilidade. Aqui é aquela 3R, a buchinha de 3, né? 3RS. Olha só, ela é bem precisa também, tá vendo? Então eu consigo fazer detalhes pequenos, aqueles detalhes que são bem pequenos e eles engrossam um pouco. Por exemplo, aqui essa região, ó. Já faço essa parte sólida bem rápido, tá vendo? Isso me dá um pouco de agilidade no trabalho, um pouco mais de rapidez, ó. Olha só, toda essa parte sólida aqui, ó, é muito rápida a pigmentação dela. Quanto mais preciso na pigmentação, quanto mais rápido, né, menos machuca a pele. Então, se você é direto naquele detalhe que você quer fazer, né, evita ficar machucando. E às vezes, dependendo do detalhe, se você vem com RL, você tem que ficar passando algumas vezes no mesmo lugar. É onde que começa a machucar a pele, né? Olha aí, ó. Movimento circular. Ó, e vai subindo de primeira já. Voltagem que eu estou usando, uma voltagem até alta, né? Estou usando hoje aqui uma voltagem de 9.
Daria para estar usando a voltagem até mais baixa para fazer isso aqui se quiser, não tem problema. Também, dependendo do caso, machuca até menos. Vou até abaixar aqui a voltagem para vocês verem. Ó, estava em 9, agora eu deixei em 8. Tá? Também estou usando uma vaselina diferente hoje, gente. Pega ali depois, Anny, pra mim. Aquela, ali, ó, tá ali, ó. Tá vendo? É, tá ali, ó. Eu vou mostrar pra eles. Tô testando hoje também, uma vaselina super bacana. Peguei lá na Tribo do Sol. Pode mostrar? Pode. Ela é uma vaselina verde aqui, ó. Esse nome aí, ó. Deixa a tampa em cima, ao contrário. Aí, ó. Green Hornet. É muito boa. Por que que eu tô gostando dela? Você passa ela em cima aqui do desenho, ó, ela fica molhadinho aqui, ó. Ela é bem líquida. Aí quando você passa, ó, tira quase nada de decalque, ó. Então, vai me auxiliar bastante na limpeza das tatuagens, principalmente para esse decalque, né, que a gente sabe que ele solta fácil. Então, às vezes vale a pena. Depois, quem quiser pedir lá no grupo lá, eu vou mandar foto lá para vocês, tá? O pessoal da Tribo do Sol tá vendendo, muito boa, de verdade. Tem um desconto lá na tribo ainda. É, a gente tá com um cupom de desconto lá de 15%. Então, fala que cupom de desconto do Neto Coutinho lá, que ele vai fazer um precinho bacana. Essa agulha também, se vocês quiserem, aquela de 3RL que eu mostrei, uma marca diferente, não é da EZ, mas aí eu mando a foto para vocês lá no grupo, tá? Olha só, praticamente já matei aqui essa parte do queixo do leão, né? Essas barbichas. Dá para fazer muito mais, só que o que acontece? A gente tem que ter um limite na cabeça de detalhe, né? Se você quiser, você fica aqui lambendo isso aqui a tarde toda, fazendo só esses pelinhos aqui, vai ali, mas não compensa. No final pode ser que escurece muito o desenho, enfim. Então é bom você sempre ter um limite na cabeça, falando, ó, aqui já tá bom, tem que saber a hora de parar também, né? A hora que tá legal já de textura em determinada região e pular para a próxima. Até porque se você quiser depois deixar esses detalhes, enriquecer eles, você pode entrar com o branco aqui em alguns desses lugares aqui, né? E ele vai ficar com uma textura bacana também. Vai dar mais volume, vai dar mais peso aqui para essa região, tá? Agora eu vou subir aqui pro focinho dele, né? Mesma coisa aqui ainda com a 3RL. Esse focinho dele dá para fazer com a Magnum, com a bucha também, ou com a RL, sei lá, de 9, 11, tá? Eu vou fazer aqui agora com a... Eu não gosto muito de marcar, né, essa região quando eu estou fazendo. Eu não gosto de marcar muito essa região, né, fazer linha nela. Então, às vezes eu já vou direto com a Magnum. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Lembrando que se você quiser deixar essa região às vezes mais escura, o que acontece? Se você faz com a Magnum essa região, se você faz com movimento circular, ela vai ficar com um tom de preto. Se você faz com a RS, ela vai ficar com um tom a mais, vai ficar mais escura ainda, né? Vai ficar mais sólida. Então, aí vai de cada um, né? Qual que é o gosto, né? Eu curto fazer já direto com a Magnum mesmo. Não gosto muito de fazer áreas grandes com RS, né? Não curto muito. Para evitar machucar, né? Mas quem tem costume, gosta de usar, já tem habilidade com essas agulhas, vale a pena, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou com a Magnum de lado, ó, fazendo movimentos circulares, ó. Já entro com ela de lado aqui, ó, sem fazer marcação. Ó. Preto puro, né? Aqui eu já vou saindo aqui. Eu sempre vou deixar essa área daqui de cima aqui, ó,
mais marcada, tá? Então eu vou com a agulha até mais de lado aqui, como se fosse um traço mesmo. E a de baixo eu não marco tanto, porque às vezes sai uma textura dali, né? Dessa parte de baixo aqui, ó. Às vezes sai uma texturinha de pelo pra cá, então eu deixo sempre mais livre, né? Essa parte de cima eu faço um recorte, né? E a de baixo eu deixo mais solta, tá? Então eu vou aqui, ó, fazendo a pigmentação aqui, seguindo o formato do nariz do leão. Movimento circular. Sempre vou dando uma aliviada na mão quando está chegando mais embaixo, né? Para depois fazer aquela textura que eu falei para vocês. Tem que ser o mais preciso possível, tá vendo? Poucas passadas, então eu vou devagar mesmo para ser o mais preciso possível, para não ter que ficar voltando. Depois que eu faço esse preto sólido aqui, eu não volto mais nele, né? Ele vai ficar 100%. Às vezes quando eu quero ver se ficou alguma falha, gente, é uma técnica bacana, vocês vêm e passam a vaselina em cima e olha, ó. E olha com a vaselina, ó. Se tiver alguma falha na pigmentação, a vaselina vai deixar você ver ali o fundo da pele, né? Aí vocês vêm e já corrigem na hora, né? Essa área aqui, se ficou alguma falha. Olha só, aqui tem essas texturas que eu falei, então eu saio lá de dentro aqui, ó, da parte que eu tava fazendo do nariz, ó. Já vou descendo com essas texturinhas de pelo com a própria máquina aqui, ó. Aleatoriamente assim, ó. Uma textura bem aleatória aqui, ó. Já era. Ó. Confira novamente. Já foi. Agora a gente vai para o outro lado. Mesma coisa que eu fiz desse lado, a gente só replica do outro lado. Fazendo um recorte. Circular. É muito bom aprender a trabalhar com a máquina, que vocês ficam mais mais rápido, né? Olha só. Dá aquela suavizada. Sempre tem um pouco de diferença, né? Tatuar de um lado e do outro, né? Quando você vai fazer algo simétrico. Então, tem que desenvolver um pouco esse lado assim pra fazer isso. Agora, eu vou lá fazer essa texturinha. É como se eu fosse fazer um pelo, né? E vou soltando ali no final. Já era. Já aproveito que eu já estou fazendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem alguma falha. Ok. Eu aproveito que eu estou aqui e já faço os arremates em cima com a própria máquina, ó. Você pode vir fazendo aqui, ó, curvando a parte de cima aqui do nariz, prestando atenção, lógico, na referência, se ela pede esse tipo de movimento, né? Cada leão tem um jeito ali, tem uma textura. Então, você pode vir, eu às vezes faço essa sombrinha aqui, ó, mais clara, e faço depois a texturinha, igual eu fiz aqui nessa parte de baixo, ó. Como se eu tivesse feito uma delineada aqui a área de cima do leão. E às vezes para ficar legal eu saio fazendo isso aqui, ó, com o próprio canto da agulha, ó, da malha, ó, eu saio fazendo umas mechinhas de pelo bem pequenininho assim, ó. Parece que é uns pelinhos que tá caindo por cima do nariz, assim, ó. Fica uma textura mais
um acabamento de pelo legal. Ó, faço só isso aqui. Tem algumas texturas aqui dentro, dentro do nariz do leão, que é característico também. O nariz dos felinos sempre parece que tem esse partido no meio aqui, ó. Tá vendo? Ele faz esse movimento aqui, ó. Aqui eu já vou sombreando, né? Depois que eu faço esse movimento eu aproveito e já vou deixar o nariz pronto, né? Então eu vou fazendo a sombra. Ele tem umas texturinhas, umas bolinhas, umas pintinhas no nariz, tá vendo? Às vezes eu já faço com a própria máquina, igual eu tô fazendo aqui agora, tá vendo? Eu vou lá só com os cantinhos da agulha. Ó, faço um movimentinho circular bem curto. E ele já faz pra mim essa textura. Feito isso, eu já continuo sombreando aqui. Aí você pode já pegar um 50% agora. Ó, peguei um 50% aqui, ó. Já vou cuidar dessa sombra aqui. Fazer toda essa parte dessa sombra dele, já deixando o nariz todo pronto. Que aí não precisa mais eu voltar nele. Aqui também no nariz dos felinos, ó, ele faz esse movimento aqui e por cima ele vem fechando assim na sombra, né? Então eu também já vou seguindo esse movimento, né? Ó, ele vai fechando aqui, ó. Então basicamente é uma sombra um pouco mais escura aqui em cima, aqui, clareando nessas bordas aqui, ó, deixando elas mais claras. Então, ó, não sei se vocês estão notando aí, ó, olha o movimento que eu estou fazendo. Eu vou no sentido da sombra também, ó. O mesmo movimento que eu fiz de um lado, eu replico do outro. É isso que dá aquele efeito 3D, assim, aquela parada, aquele volume diferenciado, né? É você seguir o sentido da sombra também, não só dos pelos, mas também da sombra. Olha só. E isso aqui, gente, essa forma de fazer nariz é para todos os animais, né? Tipo assim, tigre, leão, não importa. Felino é a mesma coisa. Então, serve para tudo. Lógico, você vai fazendo isso e vai vendo a referência, né? Às vezes alguns é mais escuro, outros mais claros, enfim. Olha só, nariz pronto. Narizinho 100% pronto. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer agora essas partes aqui, ó. Nossa, que referência. A gente vai trabalhar agora essa área aqui, ó. Nota que essa área é mais clara do que essa, né? Então aqui vai ter mais movimentozinho de magno que eu vou fazer aqui, para fazer esses meio tons de pelo. E aqui eu vou trabalhar ele mais suave, tá? Deixando mais uma preservação de pele nessa área. Vamos voltar lá. Vamos lá. Aqui vocês podem começar, se quiser, já saindo com esses pelos mais claros daqui, ó. Rente com a boca, né? Paralelo com a boca aqui, né? Sempre também vai sair esse volume de pelo aqui, ó. Então eu vou com a máquina de lado, ó, fazendo aquele movimento de pêndulo e saindo, ó. Ele vai me dando aquela texturinha de pelo clarinho, tá vendo? Estou usando aqui 50% agora, tá? Que são pelos claros, então para não ficar nada fora do tom aí, tão escuro. Então, ó, eu vou olhando na referência onde tem esses pelos claros aqui. Tem algumas manchinhas que nem saiu, ó. Quando eu vou fazer essa manchinha tá vendo como eu faço? Vou com a agulha. Você pode vir com a agulha magna dando só umas batidinhas assim, ó, só com o canto da agulha, fazendo isso, ó. Essa batida aqui, ó. Tá vendo? Você faz esse movimento aqui, já gera esse poro, né? Onde que o pelo, onde o bigodinho nasce, né? Então, ó, vem essas batidinhas de leve aqui, ó. Eu já vou também, ó, pra trás, tá vendo? Ó, fazendo esse movimento, o mesmo movimento que eu fiz ali, só que mais pausadamente. Eu já tenho também uma textura de pelo
clara, tá vendo? Eu já vou subindo aqui próximo da boca dele aqui, onde que sai pra entrar no focinho, ó. Olha só. Você vai dando volume. Bem rápido esse tipo de textura. E já dá um efeito bacana, né? Como é que eu vou girar aqui? Mesma coisa aqui do outro lado. Tem algumas partes dos bigodes que entram para dentro do rosto, tá? Então eu vou deixando eles aparecendo. Eu sempre também faço, é como se fosse dividindo as camadas aqui no focinho dele, né? Do trás da boca para esses primeiros pontinhos aqui, tem um degrau, então sempre vai ter umas mechas de pelo claro. Dessa para essa, a mesma coisa. Então, mesmo que a referência não me dê isso, eu já fiz isso como característica dos meus leões. Você pode analisar todos os leões que eu faço, você vai ver essa característica, né? Eu gosto de dar esse volume aqui, ó. Mesmo que não tenha na referência, eu sempre vou fazer esse movimento. Ó, ele já vai me dando ele vai sobrepondo, tá vendo? Aqui ficou pele, aqui pelo claro, aqui já é uma preservação de pele. Aqui eu entro com branco depois, então vai parecer que são camadas de pelos brancos, né? Que vai me dar um pouco mais de volume. Então eu faço isso em todos os felinos. Lógico que eu sempre também estou de olho na referência, caso tenha algum detalhe muito marcante de algum animal que eu estiver fazendo, eu vou manter. Caso não tenha esse tipo de efeito, eu faço por conta própria, né? Então eu vou continuando aqui, ó, aquelas batidinhas. Já formei mais um grupo aqui de poros, né? Onde que nasce os bigodes. Às vezes sai um bigode pretinho de dentro dele, ó. Nesse caso aqui tinha também, eu já faço, tá vendo? Eu tô falando, um detalhe ou outro que não tem ali, que tem na referência, eu já coloco também. Já vou saindo aqui para outra parte. Por enquanto, gente, eu estou fazendo com a Magnum, tá? Mas na hora que chegar na textura dos pelos ali em cima, a gente vai partir para RL. Mas quem estiver fazendo, às vezes, um leão, é questão de gosto. Você vai optar, fala, não, hoje eu vou fazer esse leão com Magnum. Tá? Então é gosto. O bom é você saber de todas as maneiras que você vai ter um leque de opções ali para poder trabalhar. E isso são coisas que, tipo assim, você define na hora, gosto próprio mesmo do tatuador, né? Você não precisa ficar amarrado, não é uma coisa que o cliente vai chegar e falar, eu quero pelo com Magnum, eu quero pelo com RL. Então é você como artista que vai ter que definir isso na hora. O que vai ter um resultado melhor para tal tipo de leão, para tal tipo de arte. Então é uma coisa que você mesmo define. Aqui, ó, novamente, fazer agora essa outra parte aqui. Aí eu já fiz as marcações, né? De onde nascem os pelos ali, os bigodes. E aí eu faço de novo aquele mesmo movimento. Eu sempre faço esse movimento também, gente, paralelo. Eu não faço ele reto, tá? Eu não faço ele reto assim, não, ó. Nunca faço ele reto. Eu sempre... É como se estivesse indo na direção do nariz. Então eu sempre vou trabalhar fazendo esse movimento aqui, ó. Nessa região. Levando nessa direção aqui, ó, tá? Porque isso aqui vai me dar um pouco mais de efeito de volume, né? Vai parecer que faz esse movimento aqui, ó, como se fosse uma ondinha, né? Olha só. Agora vamos pegar essa outra parte. Agora aqui nessa região, mesma coisa, até a última camadinha. Essa camada aqui também é uma camada típica que todos os leões têm, né? Essa região aqui, ó, que eu estou fazendo agora. Todos os leões têm esse triângulozinho aqui no focinho. Depois vocês param para analisar. Onde os pelos começam já a se formar, o pelo da face dele, né? Que vai começando a engrossar. Então, essa área aqui também eu gosto de fazer com a Magnum. Que é mais preciso e dá esse movimento de pelo legal. Ó. Então até aqui mais ou menos eu vou ir de Magnum. Aí depois você pode voltar dando uma refinada ali em alguma área que você fez, né?
Dá uma fechada aqui. Passa ali um hidratante para a pele já ir dando uma descansada. E vamos pro outro lado lá. Vamos pro outro lado. Dá para dar uma refinada nos bigodes também. Tá? Então, você já vai dando aquele trato. Agora a gente vai para a parte de fora. Mesmo esquema que eu fiz naquela outra parte. Mesma coisa, tá? Só que agora essa área já é um pouco mais carregada de pelo, né? Tem um pouco mais de pelo. Então, a gente já vai... Mesma coisa que eu fiz no outro, mesmo esquema, tá? Fazendo aquele... Olha o sentido que eu tô indo agora, já é o sentido oposto, né? Já é o sentido oposto que eu fiz do outro lado. Mesmo movimento, só que do lado oposto. Aqui depois também, ó, já vou até aproveitar que eu tô passando aqui. Tem uma sombra clara aqui embaixo dessa área aqui que dá um volume também, ó. Não vai ficar só na textura não. Então já aproveito que estou passando por aqui, já vou e faço também logo. Movimento rápido mesmo, com a própria margem de 9, só para dar um pouco mais de volume aqui. Agora vamos voltar lá. Vamos ver. Mesma coisa, fazer alguns porinhos que tem aqui mais escuro. Vou subindo. Quando você quiser puxar a cadeira, ele pode pegar, tá? Mesmo processo, tá, gente? Só que lembrando, esse lado aqui é um pouco mais escuro, então eu vou deixar ele um pouquinho mais preenchido, né? Tem um pouco mais de tons médios do que o outro. Movimento, as costas da agulha. Aí já sai preenchendo aqui. Então eu também já vou subindo, gente, já tentando deixar aquela área resolvida, né? Já no ponto de branco, né? Tem que fazer essa estratégia. Eu não vou marcando tudo, nesse caso aqui, marcando tudo antes, né? Eu vou trabalhando com o bloco, né? Vou trabalhando nesse bloco aqui agora, eu vou até o final nele, dos dois lados. Então, um pouco de organização na hora de fazer o trabalho, né? Pensar a estratégia que vai adotar. Então, porque dessa forma eu preservo todo o decalque em cima sem perder nada, né? Última camadinha lá em cima.
pelos aqui. Já faço todas essas pontinhas escuras que tá vendo aí, ó. Tem umas pintas aqui na. Já faço da mesma forma, né? Depois eu só deixo no esquema para entrar com essa pelagem aqui, ó. E já a gente vai com a RL. Dá pra fazer essa região aqui também com RL, tá, gente? Tô fazendo com a Magno assim, mas também dá pra fazer com RL. Esse mesmo esquema que eu fiz aqui, dá pra fazer com RL. Só mostra aqui de frente tudo aí, ó. Tenta mostrar isso. Aperta quando você for, ó. Tá vendo? Ó? Olha só. Então, a gente matou aqui já toda a parte do focinho dele, né? Esse lado tem um pouco mais de preservação de pele que o outro, então a gente tentou manter, né? Então olha só, vira aqui um pouco assim, ó. Tá? O nariz também já tá pronto, ó, tá intacto. Dá um zoom aí, Thiago. Vou mostrar aqui bem no meio do nariz. Ó, fez a pigmentação. Tá pra dar mais um ou tá no limite? Não. Ó, então não dá pra vocês verem, mas ó, fiz aquela pigmentação sólida, tá sequinho aqui, ó. Tá intacto, tá vendo? Não machucou, fui direto. Então já era. Esse nariz aí agora, eu já não volto mais nele, né? A gente agora vai subir aqui para dentro do rosto. Antes, geralmente eu começo a fazer pelas bordas aqui, ó. Eu venho por um lado, depois eu venho pelo outro, depois eu faço o olho, faço o outro, abro a testa e às vezes eu deixo para fazer o rastelado do nariz por último, tá? Se o decalque não estiver desaparecendo, então a gente vai tentar manter o mesmo esquema. Vou pegar aqui. Eu vou começar com a 9ml, tá? Mas se precisar eu vou diminuir a grossura da agulha, tá? Talvez dá pra fazer até com aquela 3 bucha que eu tava falando, tá? Mas eu vou começar com a RL, a 9. Aqui assim, isso, assim você fala aqui, isso. Tá? Vamos ver. Por que eu uso a 9? A 9 ela vai me dar às vezes aquele mesmo efeito que eu estava falando agora da buchinha de 3, né? Ela vai fazer um pelo meio desfocado, assim, ó. Se você for ver a configuração da 9RL, a buchinha é bem parecida, né? A buchinha é quase uma bucha. Então, vamos começando aqui com as 9, ó. Movimento de pêndulo. Né? Vou fazendo e saindo aqui, não vou ficando parado ali, com a mão parada no mesmo lugar, sempre passando uma vaselina antes, tá? E com RL mesmo eu já vou fazendo, eu tô indo com preto puro aqui, mas eu já vou fazendo no peso da mão toda a intensidade do pelo, né? Se o pelo é mais escuro, eu já trabalho ele para ser um pouco mais escuro. Se ele é mais claro, já solto um pouco a pressão da mão aqui, ó. Já vou matando tudo, né? Já vou subindo com ele pronto. Às vezes, dependendo da situação, não precisa nem passar uma Magno para dar um volume, né? Dá pra ir fazendo, ele já vai ficando pronto. Ó. Vou olhando agora aqui, tudo isso que eu tô fazendo aqui é de acordo com a referência, né? A referência vai me dizer aqui onde que o pelo tá mais claro, onde que tá mais escuro, ó. E eu vou só replicando o mesmo movimento de pêndulo ali, ó.
Só replico. Então, tipo assim, é muito rápido isso aqui, não tem muito segredo, né? Se você tá com a referência ali no local certinho, tá bem definida, não tem essa. É só ter uma boa estratégia do que vai fazer, uma técnica certa para executar aquele detalhe. Já era. Onde é escuro, eu dou mais pressão. Onde é mais claro, eu solto, dou uma aliviada na mão, né? Saber que eu Eu acho que ela desliga. assim. Aí. Então, tipo assim, onde é escuro é porque lá onde é mais escuro nos pelos do leão é porque tem mais pelo naquele local, né? Mais profundidade, mais volume. Lá onde é mais claro, menos pelo, né? Então, bem básica a regrinha. Ó. Acho que tá acabando a bateria, eu acho. Então, vamos carregando aí tudo. Tá desligando sozinho. Olha só. Aqui também, gente, se quiser, já podem subir fazendo o olho, né? Que aí você já elimina tudo na lateral. Vai ter um jeito de travar ela, não? Tira o zoom, já. Dá pra ver. Ó, tira um pouco do zoom. Eu já vou vir aqui nessa área, aproveitar que já tá aqui. Eu já vou então arrematar esse olho aqui, tá? Deixa eu só fazer um detalhe aqui que no decalque tá um pouco claro. Tem uns texturinhas aqui, ó. Já deixo marcada para não me perder. Vou fazer com a 3RL, tá? Esse detalhe, 3RL não, a 3 bucha. Buchinho de 3, vamos lá. Quem tem dificuldade às vezes de fazer olho, às vezes é legal, você pode começar aqui da bolinha central, ó. Para não correr o risco de deixar ele liso. Então você já faz logo bolinha central ali, ó. O bom dessa agulha 3RL é que você trabalha com ela fazendo esse movimento aqui, ó. Você vai raspando aqui na pele, ó. Ele vai dando 3RL, não, 3 Magno. Ele já vai formando uma sombra, né? Um degradê. E aí depois você pode vir descendo com a parte escura aqui, sólida, ó. Isso, lógico, né? De acordo com a referência. Eu tô vendo que a referência tem esse detalhe, né?
Arranjou. Que agulha que é essa? Buchinho de 3. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Como esse olho vai ser colorido, então eu vou fazer só a parte preta aqui e vou deixar. Em toda a parte preta aqui. Ó, tô com a agulha de 3 aqui ainda, tá? Já vou aproveitar, ó. Mesmo esquema, eu poderia estar brincar de 9 aqui também, tá? Mas ela, como eu disse, ela faria o mesmo papel aqui. Então, ó, vem com a agulha de 3, já faço um detalhezinho que tem aqui. Uma texturinha. Quanto mais pronto você vai levando o desenho, né? Agora eu vou trocar para 9 de novo, voltando cá de 9. Já vou fazer essa parte aqui também, ó. Aproveitar. Qual que é o som que você está usando aí? Tô usando preto puro, só faço textura de pelo com preto puro. Todo leão também tem esse detalhe aqui, gente. Acima do olho dele, né? Todo leão. É como se isso aqui fosse a sobrancelha dele. Então, fazendo aqui algumas texturas no pelo. Olha, abre lá, vê se tem alguma pergunta no YouTube. Fechou. Olha só, continuo fazendo aqui com a 9, tá? Já vou fechando toda essa área aqui. Fechar tudo aqui, ó.
Deixando já a saidinha ali que vai ser onde vai começar o final da juba. Movimento de pêndulo. Às vezes do jeito que tá ficando nem precisa assar uma Magnum, né? Pra dar volume depois, a própria textura de pelo já vai deixando preenchido, né? Assim, isso. Agora a gente vai fazer essa área aqui também, já vou aproveitar essa região. Vou seguir aqui e depois a gente faz do outro lado. Outra coisa que é característica dos leões é essa área aqui, ó. Essa área de preservação aqui de pelo. Pode ver que analisar. Todos os leões também tem essa área, então às vezes só de você decorar isso, você já trabalha imaginando qual o detalhe que você vai deixar ali, como que você vai deixar aquela preservação ali. Aqui, ó. Olha como o pelo vai fazendo um movimento aqui, ó. A gente começou com ele aqui mais fechado, né? Ele veio fazendo esse movimento. Aqui mais próximo do meio da cabeça dele, ele já começou a abrir, ó. Ficar mais reto, né? Então isso você percebe essa curva aqui se fazendo, ó. Depois ela sobe reto na testa, né? A formação do pelo aqui dele. Ó, a forma que o pelo vai se formando. Toda essa área aqui é feita trabalhando no sentido do pelo, né? Vai girando. Colocando os pelos no lugar certo, onde a referência tá pedindo aí. Não tem segredo. Então, tem bastante preservação de pele, vocês vão deixando a pele preservada no local que tem que ficar. Não tem problema, olha só. Então acaba se tornando simples e você nota rapidamente, só de bater o olho ali, você já consegue notar esses volumes, né? Quando você faz ele no lugar certo ali, na intensidade certa, fica fácil de observar até. Tá? Por enquanto o que a gente vai fazer, quando a gente está fazendo essas texturas aqui, a gente trabalha mais com a vaselina, tá, gente? Para não perder o decalque, né? O hidratante ele é danado para tirar decalque, então sempre evito usar ele nessas regiões aqui.
Olha só, já praticamente a testa dele aqui, né? Do lado direito, acho que do lado esquerdo já tá toda pronta. Vai saindo pra... deixando a saída pra juba já aqui. Então, quanto mais vai descendo para a parte do nariz aqui, né? Quanto mais próximo da parte do nariz, mais o pelo é curto, né? Então dá para notar isso também, é uma estratégia, tá, gente? Quanto mais próximo que você chega do focinho, né? Olha só, o pelo ele vai ficando mais curto, né? Quando ele vai subindo aqui para perto da juba, né? Essa região da testa, ele já é um pelo mais alongado, um pelo mais esticado, então só lembrar disso também. Agora a gente vai fazer o outro lado. Só vou dar uma ajustada aqui nessa textura. A gente vai começar do outro lado aqui. Vem mais pra cá assim. Isso. Agora a gente vai repetir todo o processo que a gente fez naquele lado ali, só que no lado oposto, tá? Deixa eu achar aqui. Tá. Sentido do pelo aqui. Deixando todas as mechas no lugar certo. Às vezes é legal também vocês, quando estiver fazendo a lateral assim, pode ir um pouco pra lá que eu vou virar pra cá. Aqui. Isso. Ai. Tira um pouco a lente. Como é isso? O filtro você tirou? Eu tirei porque tava dando luz na sua luva. Ah, tá. Ó, às vezes, gente, já fazer esse contorno aqui também, ó, vai dar um pouco mais de... Você vai conseguir se localizar melhor no desenho, né? Olha como tem muita informação de decalque. Então vocês já olham para essa região, o contorno do rosto do leão aqui, ó, e já faz ela. Que isso vai dar um pouco de... vai ser fácil de você se localizar também no rosto dele, né? Você vê onde que você tá ali, ó. Então já vou fazer aqui um movimento de pêndulo um pouco mais forte, que é mais marcada essa área mesmo, né? É para ser mais escura. A gente vai fazer um movimento de pêndulo até no finalzinho, onde ela termina. Essa área que depois eu vou fazer o acabamento com a Magno, tá? Vou jogar aqui esse braço dessa forma aqui. Se você gira seus pés um pouco para lá. Isso, aí você... Isso. Pode deixar assim. Aí, tá ruim pra você aí? De boa? Tá. Olha só, eu vou trabalhando toda essa área escura aqui, né? No contorno do rosto dele. Que aí já fica mais fácil pra mim localizar as outras texturas, tá vendo? Quando eu olho, eu já enxergo de cara o contorno do leão ali, né? Aí fica fácil de encontrar os volumes aqui. A partir desse lugar eu consigo sair
mostrar os outros pelos, né? Quando você vê o formato assim do rosto do animal de cara, é fácil de observar o que está no centro. Vamos marcando tudo, mas depois que estão vindo aí. Muito curto. Eu sempre começo também essas texturas aqui pelas mais escuras, né? Elas que depois que eu faço esses volumezinhos escuros, aí é uma mata, né? Só preencher com o pezinho da mão o restante. Já era. Olha só. Muito puro, né? Aqui mesmo com cicatriz, essas texturas ficam bem à mostra, né? Identifica bem fácil sem a direção do pelo. Ó, peguei os pelos mais escuros, depois eu só preenchendo aqui, ó, os mais claros, né? Legal, e eu passo ela, esses mais claros eu passo às vezes por cima do que eu já fiz também mais escuro, né? Automaticamente também ele já acaba escurecendo um pouco mais aquela área que já estava um pouco escuro, né? Deixando o volume mais bonito ainda. Consegue ver todo o contraste dos pelos aqui. Eu vou sair aqui nessa área aqui de fora. Olha só, quando vai subindo mais para a região da testa, né? Os pelos começam a ficar mais longos, né? Entendeu? Tanto que eu já, ó, quando eu puxo ele mais longo. Já eu disse para fazer o olho, né? Vou só arrematar essa área aqui. Ó, subir para a testa. Olha como é mais longa a passada dos pelos.
rosto de um felino desse. Então são vários formatos de pelo, né? Tipo, tem pelo curto, tem rastelado, pelo longo, juba. Então, são bastante informações de pelo. Agora a gente vai fazer aqui o olho. Laser RS de novo. Deixa eu virar um pouco mais assim, ó. Isso, pra ficar assim. Laser RS. O olho é uma parte muito importante da tatu. Não adianta nada você fazer uma textura bem feita, chegar no olho e ficar sem expressão nenhuma, né? E parece, a galera pensa que às vezes é fácil porque é tudo pretinho ali de em volta, passa a pintar. Mas às vezes o sentido ali certinho que você coloca faz toda a diferença, né? De novo. Mais uma. Fechar essa textura agora. Vou fazer a sobrancelha do leão, né? Fechando aqui essa área. Olha o movimento. Começa curto e vai abrindo, né? Fazendo uma curva.
E se for necessário, né, gente, eu sempre volto com a máquina em alguns lugares aqui. Se for necessário, eu dar um pouco de volume em cima dessas texturas. Aí eu volto com a máquina, né, fazendo essa parte aí. A máquina de 23 aí, dependendo do tamanho do desenho. Então, tipo, é muito rápido para fazer essas texturas, né? Se você souber observar o sentido que o pelo vai, né? Traçar um plano na cabeça, né? O passo a passo, o que você vai fazer primeiro, o que vem depois, né? Colocar as coisas em ordem, é muito rápido fazer um leão, gente. Tipo, muito rápido, se você fizer um leão com qualidade muito boa, né? Sem sofrer muito, sem fazer o cliente sofrer muito, né? Só seguir o roteiro. Textura bonita, né? Refinada, bem demarcada, mostrando o volume. Como eu disse mais cedo, daria para fazer isso aqui também tudo com a Magnum, tá? Questão de gosto. Gosto é o que você quer, como você quer que fique essa textura. A textura feita com a Magnum, ela fica um pouco mais penteada, né? Um pouco mais penteadinha, mais alinhada. Com a RL ela já fica aquela textura mais solta, né? Mais livre, tá? Tem essas diferenças aí. Provavelmente em algum lugar aqui eu vou voltar com a Magna dando uma ajustada nos volumes, né? E só depois. Aí deixando também a área que vai sair da juba, né? Meio que definida. Mas quando eu vim com a Magna aqui, já com o sentido já certinho. Aqui já é praticamente área de juba já. Agora a gente vai vir para a parte central aqui do focinho.
aqui vocês podem também, o legal é que pode ir e voltar, né, bastante vezes se quiser, porque a texturazinha feita de pelinhos mais superficial e tal, não tem nada muito que vai machucar a pele, então o legal é que pode voltar, botando mais volume em alguns lugares, enfim. Aqui na textura do nariz eu já vou fazer logo algumas partes que são mais escuras, né? Tem umas texturas diferentes aqui, que nem dá pra fazer com rastelado, né? Que é essa área mais grossa aqui, né? Como se fossem umas cicatrizes no meio do rosto do leão, os pontinhos mais escuros. Então eu já faço essa parte, né? Já vejo onde que eles estão aqui no meio do rosto dele, ó. Então eu defino logo eles ali, pra depois sair com um rasteladinho aqui. Para fazer esse rastelado, gente, eu vou baixar só um pouquinho, eu acho que vou trabalhar com 7,5 para ficar um pouco mais homogêneo, tá? Um pouco mais espaçado, aliás, os pontinhos. Então eu vou baixar aqui um pouco, ó, 7,5, botar um pouquinho mais de agulha para fora e marcha. Parte do rastelado, gente, eu vou fazendo, ó, eu vou cruzando os pontos, ó. Não faço o rastelado só para um sentido, né? Eu vou cruzando, ó. Em cima aqui do focinho, geralmente, já começo até... É como se nessas laterais aqui eu vou subindo com o rastelado nesse sentido, nessa oposta eu subo desse jeito, no meio eu começo com ela reta, né? Para fazer esse sentido aqui, ó. Para dar esse movimento. Então, ó, do outro lado eu fiz aquele outro de sentido, né? Se eu vou para esse, tá vendo? Como se fosse curvando aqui em cima do nariz, ó. E depois eu cruzo os pontos entre eles, tá vendo? Para tirar a marcação, para não ficar também tão definido a direção que eu tô indo, né? Essa direção que eu falo dos pelos tem que ser notada automaticamente, não tem que ser forçado, tipo você bater o olho e você vê a marcação, né? Não é essa a ideia. Às vezes você vê a galera fazer uma rastelada aí que eles mostram de cara, né? Como se tivesse feito umas linhas paralelas, não é isso? Então a ideia do rastelado é dar um volume, mas você tem que olhar e perceber esse volume, assim, sem uma direção, né? Você vai olhar e falar, caramba, fez um volume em cima do nariz do animal ali e tal. Tem que ser natural esse volume. Então, por isso que a gente cruza ali os pontos. Ó, eu tô cruzando aqui, tá vendo? Pra tirar um pouco dessa... Pra não entregar, né? E ficar uma parada natural. Na hora que eu tô fazendo rastelado, às vezes eu gosto de usar ali o hidratante, né? Que é pra ver melhor ali certinho. O rastelado também a gente trabalha com intensidade, né? Em alguns lugares você vai com ele mais forte, outros mais fraco. Mesma coisa da pelagem e da sombra. Olha só, já vou deixando ali alguns espaços que eu tô vendo que não tem nada de pelo, né? Nem essa veia que passou aqui no meio. Quando você deixa uma área dessa daqui é muito bacana, né? É sinal que
Você tá prestando atenção ali no, na referência, né? Pede pra ela apertar o 12. Vai do estacionamento? Pra mim não perder meu carro. Não, acho que eu vou botar uma máquina dele. E aí vocês vão notando ali algumas áreas que precisa ser mais escuro, né? Onde precisa ser mais escuro no rastelado, só passar mais vezes, né? Onde é mais claro, deixa mais preso. Ó, vai formando quase que uma parte aveludada, né? Você nota que é um pelo mais curto, né? Isso que é o da hora do rastelado. Depois aqui a gente vai vir com a máquina, dar só uma passada de leve aqui em cima, vai unificar tudo, né? Vou deixar toda essa parte fechada. Vai fechar, mas você vai continuar vendo os detalhes, né? O rastelado ali, tiro de pelo bonitinho. Agora eu vou pegar aqui uma máquina, vou só dar uma olhada aqui de leve no geral. Vou pegar a máquina e já vou. Alguns pelos normais aqui. Agora eu vou deixar a máquina fazer o trabalho dela. Primeira vez que a gente está dando uma borrifada de água aqui no meio do processo. É muito importante também, gente, no meio desse processo todo, vocês que estão fazendo aí pela primeira vez ou que estão começando aí, vocês olhar o desenho de longe, né? Às vezes vocês dão uma levantada, dão uma olhada para vocês verem como está ficando a textura, se está fechadinho, né? Quando você olha de longe, você nota, né? Se está tudo no lugar certinho, né? Começa a perceber melhor o desenho. Agora eu vou com a máquina aqui de 23. Dar um volume aqui em algumas áreas. Como eu falei, esse leão aqui, um lado dele é mais escuro que o outro, né? Então, peraí lá. Então a gente vai trabalhar isso agora. Dando um pouco de volume com uma máquina. Boa. Estou aqui com 50% agora. Cuidado na hora que estiver passando a máquina
para ela não marcar muito, tá? Porque aí pode cruzar algum ponto, aí fica parecendo que tem uma pelagem cruzada, né? Então, bastante cuidado aí. Se você fizer com cuidado ali, uma passada mais lenta, tudo mais tranquilo, você consegue fazer para qualquer lado ali esse trabalho com a máquina, né? Caso contrário, se você for passar rápido, você tem que passar sempre no sentido do filo para não ficar tão marcado. Vou até subir um pouco a voltagem, que está uma voltagem de 7. Colocar 8,5 para marcar menos. Agora só colocando os volumes aqui. É como se fosse um fundo, né? Um fundo para as texturas, né? A textura já está definida ali, você está fazendo aquela sombra que tem por baixo dela ali. Que eu tô indo só com 50%, tá, gente? Mais claro do que a textura de pelo que eu fiz. Só fechando.
Quase finalizando aqui. Desse lado do rosto dele é bem menos volume, né? Na frente tinha menos volume. Então a gente nem vai exagerar. Mantendo ali o mesmo esquema que a referência está pedindo. E assim, olha só. Isso. Vai ficar assim. Aí estamos finalizando aqui os volumes. É isso, deixa eu dar uma limpada. Uma limpada legal.
só como ficou aí os volumes, as texturas, a direção dos pelos estão crescendo. Agora eu vou mandar ele ficar em pé para vocês analisar certinho e vão ver melhor. Lembrando que eu vou fazer o resto aqui, né? O restante do trabalho. Se eu precisar depois, vejo que precisa dar um tapa em alguma textura aqui, eu volto, sem problema nenhum. Deixando ela um pouco mais volumosa, ou mais escura que seja, levantando o tom de alguma textura. Então, depois que eu fizer, eu sempre vou olhando, repassando. Fica em pé rapidinho aí, irmão. Isso, fica aqui assim, pode ficar aí. Só gira aqui assim, ó, corpo mais pra cá. Isso. Olha aí. Dá uma olhada aí. Pra vocês verem melhor como ficou. Tá? Deixa eu pegar a referência aqui e colocar do lado. Olha só o que foi feito. Tá? Então, dessa forma que eu faço textura de pelo com RL, tá? A gente utilizou aí o 9RL para fazer essas texturas. Usamos a Magno aqui no focinho, a gente fez todo na Magno, essa região aqui dos focinhos também com Magno. 3RS aqui nos olhos, em alguns lugares aqui na barbicha, mas o restante foi tudo na 9RL, tá bom? É isso, gente, obrigado. Até a próxima live. De acordo for surgindo trabalhos diferentes, alguma coisa assim, eu vou passar para vocês nas lives, enfim. Quem tiver dúvida dos materiais aí que eu usei hoje, que foram diferentes, eu mando para vocês lá a foto no grupo depois. Só perguntar lá. Valeu, abraço, até a próxima.